pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as distâncias geométricas entre ponto e plano, entre reta e plano, entre dois planos e entre retas reversas. Barbadinha. Tá? Então, primeiro caso, distância entre dois pontos. Então, dados dois pontos A e B do espaço, a distância entre eles é a medida do segmento AB que une esses dois pontos, ou a medida de AB. Tá, o segmento AB eu posso escrever por extenso, né? Escrever segmento AB, ou apenas representar assim, ó, que eu leio segmento AB. Tá? Então, se eu tenho um ponto A e um ponto B, o segmento de reta que une esses dois pontos, a medida dele vai ser a distância entre eles. Observação 1, se os pontos A e B coincidem, a distância entre eles é zero. Tá? Então, um ponto está sobre o outro, a distância é zero. Ponto A coincide com o ponto B. É idêntico ao ponto B. Observação 2, vamos indicar a distância de dois pontos A e B por DAB. Então, DAB é o segmento AB, ou a medida do segmento AB. Tá? No caso aqui, isso aqui vai ser igual a zero, tá? Quando tem pontos coincidentes. Barbadinha. Segundo caso, distância entre um ponto e uma reta. Então, dados um ponto P e uma reta R do espaço, a distância entre eles é a medida do segmento que une esse ponto ao pé da perpendicular à reta. Então, eu tenho um ponto P e uma reta R. Tá? Então, eu vou traçar a perpendicular, passando pelo ponto P, perpendicular à reta R, passando pelo ponto P aqui. Ó. Tá? Então, a distância, aí eu vou determinar a pé da perpendicular, que é onde ela corta a reta R, que é o ponto P'. Então, a distância dada por esse segmento P'. Então, a distância do ponto P à reta R, distância de P a P', medida de P a P'. Barbadinha. Tá? 3. Distância entre um ponto e um plano. Então, dados um ponto P e um plano alfa do espaço, a distância entre eles é a medida do segmento que une esse ponto ao pé da projeção ortogonal do ponto sobre o plano. Tá? Então, veja como a gente usa a projeção aqui. Ó. Então, eu tenho um ponto P e um plano alfa aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a projeção ortogonal do ponto sobre o plano aqui, tá? e determinar o ponto onde essa perpendicular ultrapassa o plano alfa, toca o plano alfa. Esse aqui vai ser o pé dessa perpendicular, ou o traço. Então, a distância do ponto P ao traço, ao pé da perpendicular, vai me dar a distância entre o ponto e o plano. Tá? Então, a distância de ponto P ao plano alfa é a distância de P a P', do ponto P ao ponto P', que é a medida do segmento P'. Barbadinha. Número 4. Distância entre duas retas. Dadas duas retas R e S do espaço, a distância entre elas é a distância entre um ponto de uma das retas e a outra reta. Podemos ainda dizer que é a menor distância entre dois pontos desta reta. Tá? Então, aqui vai cair entre a distância de um ponto e uma reta. Tá? Porque eu vou pegar um ponto de uma reta e achar a distância desse ponto à outra reta. E tem que ser sempre a menor distância entre os dois pontos dessa reta. Então, nós temos vários casos aqui. Ó. Se as retas são paralelas, a distância é constante. Tá? Só tem aqui duas retas R e S, que são paralelas. R é paralela a S. Então, eu vou pegar um ponto de uma delas. Por exemplo, aqui na reta R, eu vou pegar o ponto A. Tá? Então, eu vou traçar agora uma perpendicular, né, que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta S. Tá? Quer dizer, eu vou fazer a projeção ortogonal desse ponto sobre a reta S. Né? Veja aqui, ângulo de 90 graus, ortogonal. Então, eu vou encontrar o pé da perpendicular, que é o B. Então, a distância vai ser esse segmento AB. Tá? Veja que essa distância é sempre constante. Qualquer ponto que eu pegar aqui na reta R vai ter a mesma distância à reta S, que eu vou traçar sempre a perpendicular ali. Ou qualquer ponto que eu pegar na S, vou traçar a perpendicular em relação a R. Então, sempre vai dar a mesma distância. Então, a distância das retas R e S é o segmento AB, medida do segmento AB. Barbadinha. Agora, se as retas são paralelas e iguais, coincidentes, a distância é nula. Então, aqui eu tenho a R coincidente com S. Tá? São retas iguais, tá? Uma sobre a outra. Então, a distância entre R e S é zero. Barbadinha.
Outra situação, se as retas são concorrentes, a distância também é nula. Então, retas concorrentes, por exemplo, a reta R, reta S, se elas se cruzam num determinado ponto, elas são concorrentes. Então, aqui a distância, a intersecção entre elas é o ponto P. Elas têm um ponto de intersecção, então a distância entre elas é zero, que é a menor distância ali entre elas. Barbadinha. Tá? Outra situação, se as retas são reversas, a distância entre elas é a distância de um ponto qualquer de uma delas ao plano que passa pela outra e é paralela à primeira. Aqui tem várias maneiras de mostrar. Tá? Então eu tenho aqui uma reta R, tá? E uma reta S. Elas são reversas. Por que elas são reversas? Porque a intersecção entre elas é vazio. Elas estão em planos diferentes. Tá? Então, como é que eu calculo a distância entre elas? É a distância de um ponto qualquer de uma delas, eu vou pegar o ponto de qualquer uma delas, tá? Ao plano que passa pela outra e é paralelo à primeira. Então eu vou determinar aqui, por exemplo, eu vou pegar um ponto da reta R, tá? E calcular a distância, determinar a distância desse ponto à reta S. Então eu vou determinar aqui um plano que passa pela reta S e é paralelo a R. Então, para isso, eu vou traçar uma reta R', que pode ser paralela a R, e com isso determinar um plano. Tá? Essas duas retas se cruzam aqui nesse ponto aqui. Então, são retas concorrentes, por isso elas determinam um plano, tá? Plano alfa. Então, R é paralela a R'. Não há necessidade de elas serem paralelas, tá? Não há necessidade. Basta determinar uma reta qualquer que determina um plano alfa que seja paralelo à reta R. Então, esse plano seja paralelo a R, eu vou determinar a distância de um ponto qualquer da reta ao plano alfa, ou até esse ponto aqui de intersecção. Tá? Então, eu vou traçar aqui uma reta perpendicular ao plano alfa que passa por um ponto A aqui da reta. E o pé dessa perpendicular vai dar o ponto B, e a distância desse ponto ao pé da perpendicular vai dar a distância da reta R à reta S. Tá? Barbadinho. Tá? Então, a distância da reta R a essa S é AB, ou seja, a medida do segmento AB. Quinto, distância entre reta e plano. Tá? Bom, a gente já viu mais ou menos aqui como é que é, né? Então, dados uma reta R e um plano alfa do espaço, de modo que a reta R é paralela ao plano alfa. A distância entre eles é dada pela distância entre qualquer ponto da reta e o plano, que foi o que a gente viu ali. Então, eu tenho aqui uma reta R e um plano alfa. Tá? Eu pego R paralelo a alfa. Eu pego um ponto A qualquer, traço a perpendicular. Aqui é o plano e o pé da perpendicular. Então, a distância vai ser a distância do ponto ao pé da perpendicular. Tá? A distância da reta R é alfa. Tá? É o segmento AB, medida do segmento AB. Barbadinha. Número 6. Distância entre dois planos. Dados dois planos alfa e beta do espaço, a distância entre eles é dada pela distância de um ponto de um deles ao outro plano. Essa distância é constante. Então, eu tenho um plano alfa e um plano beta. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vejo alfa é paralelo a beta. Tá? Então, dois planos paralelos. Eu vou pegar um ponto de um dos planos, por exemplo, do plano A, e achar a distância desse ponto ao plano beta. Então, eu vou traçar aqui uma perpendicular ao plano beta que passa pelo ponto A, uma ortogonal, e achar o pé da perpendicular, é onde a reta corta o plano beta, tá? No ponto B. Então, essa distância vai ser a distância entre dois planos. Distância entre alfa e beta é AB ou a medida do AB. Uma observação, se os planos são concorrentes, ou seja, se os planos se cruzam, a distância é nula. Barbadinho. Então inscreva-se no canal, deixe o like, comentário e divulgue nossas aulas para os colegas. Barbadinho.